hoje. Uma pessoa muito querida, vocês vão perceber isso ao longo da palestra. Ela está aqui hoje, né, convite da escola, para contar um pouquinho da experiência dela, dos processos de criação. Vai ter uma fala também bem interessante das participações que ela faz em exposições, com premiação. E é bem interessante, gente, porque até quem não é formado em arte consegue participar de muita coisa. E eu sei que tem bastante artista aqui. Então é uma maneira de você, de repente não vai ser a formação, né, que você vai acabar tendo lá na frente, mas eu sei que muitos gostam muito de arte, de desenho, de fotografia. Então é uma maneira de saber como que funciona. Aí eu acredito que ela tem muito para passar para a gente hoje. Além disso, ela veio também por conta de um projeto que a gente vai desenvolver em 3 salas, na verdade são 5 salas. Então eu gostaria que vocês prestassem com muita atenção, pensassem nas possibilidades. Tem uma sala que eu não consegui falar sobre o projeto, chamado de Impressões Inclusiva, mas eu acredito que depois a gente vai ter muita ideia com a conversa que a gente vai ter aqui hoje com a Adriana. Certinho? Muito obrigada pela presença, Adriana. Fica à vontade. Bom dia a todos, né? Eu quero agradecer primeiramente o convite da professora Renata, do professor Sérgio. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou um pouquinho tímida, gente, para falar. Sou formada em artes, porém eu nem consegui dar aula e praticamente 20 anos depois, eu aqui dentro das escolas, né? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha infância, porque isso interferiu muito no tipo de arte que eu desenvolvo hoje. Eu, desde criança, gostava muito de desenhar, pintar. Naquele tempo não tinha essa questão de hoje, né? Essa facilidade da internet, essas coisas todas. Então o que acontecia? Eu ia muito à biblioteca da escola, lá eu ficava folheando os livros para estar vendo ali as imagens, né? E aí, com o passar dos anos, aquela questão da roça, que a gente cresce ali aprendendo que tudo tem um tempo, né? Não é essa rapidez, essa pressa de hoje em dia e tudo está pronto rapidinho. E na roça tive muito esse ensinamento, aquela questão de acompanhar ali o processo de plantar, cuidar, colher, depender de chuva, sol. Então, aquela questão da natureza mesmo. Com o passar dos anos, eu queria muito fazer uma faculdade, mas condição financeira muito difícil. Aqui em Rio Pardo, na época, eu queria fazer arquitetura, porém, não tinha. Eu falei, o que tem de mais próximo? E foi onde eu fiz o curso era desenho e plástica, né? É o mesmo que a professora Renata fez. E só que nesse curso eu imaginava que eu ia aprender muita coisa de desenho, pintar, né? Mas o curso é para formar professores. E tá, a hora que eu cheguei no último ano de faculdade, fui fazer o estágio. Aí eu saí apavorada, eu falei, o que eu vou fazer? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E depois daquela dificuldade toda, gente, porque eu morava na roça. Eu saía da faculdade sozinha à noite, tinha que subir estrada de terra, muitas vezes com chuva, medo, e enfrentei tudo aquilo. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas pensam, fazer uma faculdade, não tenho condições. Não é fácil às vezes. Para alguns é mais fácil, para outros não. Mas assim, fica um ensinamento de que se realmente a gente quer, a gente vai buscando. E aí, terminei a faculdade e falei, o que eu vou fazer da vida
Doris, eu não gostei disso. Enfrentar alunos. E nisso eu já estava casada. Dali um tempo, a Gabi é minha filha, né? Nasceu Gabi. Eu me dediquei mais à família mesmo. Fiquei alguns anos para dedicar à família, e esse mundo das artes ficou um pouco escondido, vamos dizer, na minha vida. Mas, como toda mulher, ela quer também se realizar como mãe, mas profissionalmente eu estava com aquele, nossa, eu preciso fazer algo. Foi onde eu comecei a buscar possibilidades de fazer algo em casa. A gente morava nessa época em Itu, em Indaiatuba, moramos uns 12 anos em outras cidades. Foi onde eu comecei a buscar algo a fazer. E comecei com peças decorativas, vasos decorativos. Acho que eu esqueci de trazer. Aí eu comecei com os vasos decorativos, não achava no formato que eu queria. Foi onde lembrei da época de faculdade, que os materiais eram muito caros. E o que eu fazia? Eu buscava coisas alternativas que tinha ali no sítio mesmo. A questão do papel machê foi onde eu comecei a usar materiais recicláveis e o papel machê para isso. E fui dando formatos ali, usando a fibra de bananeira, que era um material que eu encontrei barato, né? Praticamente de graça, porque tinha lá no sítio. E eu conseguia deixar a peça agregar valor à peça. Só que ainda não era o que eu queria, né? Com o tempo, eu fui buscar, em 2013, mais ou menos, Pode falar no conto, eu toco a pilha. Em 2013, mais ou menos, eu fui buscar um curso de pintura para Gabi, porque todo filho não gosta muito de aprender com o pai e a mãe, né? Então, eu fui buscar esse curso e o professor não dava aula para criança, me convidou para fazer uma aula. Eu fiquei bem sem jeito de falar que eu já mexia com isso, né? E peguei e acabei indo. Fui, fiz o curso mais ou menos, porque eu cheguei lá, se tornou uma conversa, na verdade. Ele era um artista plástico de São Paulo, o João Benozati, e foi ele que me apresentou esse mundo dos salões. Eu ia lá nas aulas, né, entre aspas, porque a gente virou uma conversa ali. E pintando ele também. E assim eu comecei a mandar pinturas para salão de artes. Porque eu imaginava que precisava ser artista consagrado para participar de salões. E não é assim. Vocês podem participar de salões. Tem salões que aceitam menor de 18 anos. E, Gabi, acho que eu estou até... Não sei onde eu estou aqui. Gente, eu não estou muito acostumada com slide. Aqui até são algumas das medalhas, premiações. São medalhas, premiações que eu recebo, prêmios em dinheiro também, às vezes 2.000, 4.000, 10.000, depende do salão, mas isso os primeiros, né? Quem fica em primeiro. Já recebi muitos nãos também, o importante eu falo é tentar, é pesquisar, mas depois eu falo mais um pouquinho do salão para vocês, lá no final. E aí, em 2013, eu entrei nesse primeiro salão. E aí eu fui mandando aos pouquinhos. Na época eu não me dedicava totalmente à pintura, era mais a família mesmo. E fui aos pouquinhos mandando, pintava 1, 2 telas por ano, gente. Era pouco mesmo. E mesmo assim eu conseguia entrar, participar dos salões e ganhar as premiações.
o foco era cuidar da família. Aqui já é a parte das pinturas em relevo. Como começou? Eu participando em salões de artes, eu percebi que faltava, tinha um público ali que nunca estava presente. Pessoas com deficiência visual, como um salão de artes visuais que não se pode pôr a mão em nada, um museu, né? A gente já no museu não pode pôr a mão em nada, em tocar nada. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Foi onde eu imaginei esculturas. E comecei com... Aqui só tem 2, mas essas esculturas, elas fazem parte de uma instalação. Elas são até de Indaiatuba, eu estou com elas emprestadas. Elas pertencem ao acervo de lá. Elas são feitas em jornal, papelão. E tem 2 que são em pé, eu uso uma estrutura de PVC, que é aqui, ó, a parte do PVC. Uso arame, no caso ali para fazer as mãos. Eu fui aproveitando esse material, levando de base lá atrás, quando eu não tinha dinheiro na faculdade, tinha que ficar inventando muita coisa. Mas também pensando no meio ambiente, porque tem muito material, a gente pode transformar muita coisa em arte. Eu falo, não precisa estar comprando materiais, a gente pode estar transformando. Em 2020 fiz as esculturas, né? Só que eu comecei a pensar, eu quero mais, quero as pinturas delas mesmo. Foi um processo assim que demorou 4 anos, porque a primeira pintura saiu ano passado apenas. Veio pandemia, a gente voltou para São José do Rio Pardo e eu comecei a pesquisar, pesquisava muito na internet, mas não se acha nada nesse sentido. Tem algumas pinturas com alguns relevos, mas não se pensa na pessoa com deficiência visual. Não adianta apenas o relevo. Tem que ter a audiodescrição, tem todo um processo. A textura faz a diferença também. E a fibra de bananeira eu já trabalhava com ela. E aí, o que era o desafio? Eu queria continuar mandando para salões de arte, que tem um júri todo, uma comissão, para saber se esse trabalho é aceito ou não. Tem a questão de museus também. Então, para eu conseguir ser selecionada, eu precisava manter os meus traços, manter a essência ali da minha arte. Foi onde eu falei, eu tenho que ser, visualmente, tem que continuar sendo a minha arte, mas também eu preciso agregar relevo, audiodescrição. E comecei a fazer as primeiras ano passado. Para isso também eu tive muito a validação depois de pessoas com deficiência visual, para saber se realmente estava sendo válido isso para eles. Porque não adianta fazer algo só por fazer. Hoje tem muitas leis de incentivo à cultura que é obrigado a colocar. Só que muitas vezes acaba não sendo funcional. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é fazer por obrigação. Eu comecei em 2020, ainda não estava começando essa questão das leis com a pandemia, né? Eu não tinha ideia desse mundo todo, da inclusão que é hoje. Então, aos pouquinhos foi fazendo, e a gente pode variar muito os relevos. Aqui, ele tem um relevo mais alto, né? E é feito com papelão. Eu utilizo sempre esses materiais, papelão e revestido com a fibra. Essa pintura participou ano passado de uma exposição da Semana Euclidiana. Depois aqui, na hora que vocês forem ver de perto, eu já fiz apenas o contorno, que também é muito válido, desde que tenha audiodescrição para poder guiar eles. A audiodescrição também é um processo
que tem algumas normas a seguir. Hoje, no momento, estou fazendo com uma empresa lá de Brasília, especialista em audiodescrição, para salões de artes, museus, mas já estou começando essa aqui eu já testei com a minha voz, porque tem essa questão de ser humano. Aquela coisa muito mecânica não agrada as pessoas. Tem que ser algo humano mesmo. Então, vou começar a fazer fono, porque tem que ter todo um preparo. A gente tem que continuar estudando e se preparando cada vez melhor. Essa aqui é a primeira pintura que eu consegui colocar libras, importantíssimo também, gente. Muito importante. No começo eu pensava só nas pessoas com deficiência visual. Mas é importante ter explicação em libras também. Inclusive, penso que todos deviam aprender. Eu entrei num curso, agora até aqui na cidade tem curso de graça, e é bem importante essa questão. Eu comecei a trazer mais elementos de inclusão, algo que eu uso na tela, eu trago na verdade como que é. Para gente que enxerga, é fácil saber o que é. Vocês estão vendo que a minha pintura não é realismo. Eu pinto naif, que não trouxe aqui hoje, e as pinturas assim. Realismo não é comigo. Então também tem essa questão, a gente não precisa ser excelente no desenho. Fotografia também entra em salão de artes. Então tem vários caminhos. Eu aposto aqui que tem muito aluno que desenha muito melhor que eu. Mas na minha categoria, que eu participo de salões, eu consigo entrar e ser selecionada. Então cada um pode seguir um caminho. Enxergar ali o que, vamos dizer, as oportunidades. É bem isso. Depois aqui o vaso, eu achei que eu não tinha trazido. Eu comecei com essas peças decorativas. Isso aqui é feito de jornal, papelão e a fibra de bananeira. Então é um material que assim, eu gastei aqui só com a cola. Então olha como a gente pode realmente transformar as coisas. E agora, gente, que eu tô meio perdida. Já falei das texturas. Aqui foi um dinossauro que eu fiz pro aniversário do meu sobrinho. Também usando papelão. Vocês gostam de fazer esculturas? Tem alguém que gosta de fazer escultura aqui? Olha, até que tem bastante. Olha como. Vocês usam que material? Argila. Legal. Eu nunca trabalhei com argila, mas é interessante. Tem várias possibilidades. Aqui as texturas. Aqui, ó, são as exposições. Nessas fotos são pessoas com deficiência visual, que acaba até virando amigos depois, porque é uma alegria, gente. Eles não conseguem frequentar esses lugares. Não é porque eles não querem, é porque não tem a arte que eles possam tocar. Eles reclamam muito que eles vão em museus, principalmente aqui mais interior. Vai em museus, em exposições, alguém tem que ficar narrando ali para eles o que tem ali. E isso é pouco, é muito pouco. Isso não é inclusão. Eles precisam colocar as mãos. É assim que eles veem o mundo. Eu falo que tem várias formas de a gente conhecer as coisas. Quando a gente que enxerga, vai num supermercado, a gente não coloca a mão nas coisas, mesmo vendo. Então imagine a dificuldade deles.
Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar um pouco mais para essa parte, um pouco mais para o outro, porque cada um é diferente, cada um enxerga de uma forma. Tem pinturas abstratas que cada pessoa vê algo diferente ali. E a forma de uma pessoa com deficiência visual enxergar é através do tato. E é uma experiência, assim, todos precisam ter acesso à cultura. Então, acredito que é isso, o olhar para o próximo mesmo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os salões de artes. Alguém aqui gostaria de participar de salões de artes? Tem essa vontade de entrar nesse mundo? Olha que interessante. E vocês são das esculturas. E esculturas em salão de artes está sendo muito difícil. Tem salões que não tem muitas esculturas. Está se perdendo um pouco muitas coisas. Salões de artes, agora vai ter um em Arceburgo, que é um salão muito bom. Ele premia com medalhas, mas aquele salão eu falo que ser selecionado para participar já é uma premiação enorme. Porque é um salão que vem júri de fora, os jurados vêm de Campinas, São Paulo, são críticos de arte e eles analisam ali. E como que faz para participar de um salão? Você tem a ficha de inscrição, muito simples, gente. Vocês pesquisam, eu passo depois para vocês, quem tiver interesse. Mas para salões, tem muitos salões. É só estar pesquisando no Google. Você pesquisa lá, salões de artes, inscrições. Aparece muita coisa. Tem alguns mais complexos, mas tem outros bem fáceis. A inscrição é ficha normal, tranquila de escrever. Tem que seguir umas regrinhas lá do edital, que é quanto a forma de você entregar o trabalho, que tem que ser com moldura, já com os ganchos de pendurar. A maior parte é só isso mesmo. Quando é desenho, colocar moldurinha também, tem tudo explicando lá. Então, é algo bem tranquilo. E isso agrega muito. Primeiro, experiência. Depois, tem a questão de vocês estarem formando o currículo. Quem um dia gostaria de fazer uma faculdade, ou mexer com artes até, ou até essas leis que tem de incentivo à cultura, participar de salões é formar currículo. Aqui na cidade tem a Lei Aldir Blanc, e você tendo um currículo de participações em salões, vai se abrindo portas. Eu falo que a faculdade, para mim, não teve o fim que seria dar aulas, mas ela me ajudou muito, ter uma faculdade no meu currículo de artes, ter as premiações em salões. Isso ajuda muito a ser convidada a fazer exposições, acaba tendo um peso. A hora que a pessoa vai comprar uma tela, eu falar que eu fiz faculdade de artes, que eu já fui premiada em salões, agrega valor ao trabalho. Então, quem tem esse interesse, é bem importante já começar desde cedo. Eu comecei velha, porque eu não sabia. Mas assim, tem várias possibilidades. Aposto que tem alunos aqui que tiram foto. Tem? Algo? Aí, ó, que excelente. Que desenha a lápis, aquarela, escultura. Tem várias possibilidades para se participar de um salão. E aí depois, se alguém quiser, eu posso estar passando. Tem 2 salões agora aqui perto, que seria interessante para quem tiver interesse, que é esse de Arceburgo e depois o de Mococa. O de Mococa é daqui uns 2 meses. Esse de Arceburgo, a inscrição é até dia 16 agora.
Eu vou levar uma tela, inclusive aquela tela da Folia de Reis. E essa tela também, ela já faz parte da exposição que vai acontecer agora em agosto, na Semana Euclidiana, vai ser na Casa Euclidiana, essa exposição esse ano. Chama Janelas de Rio Pardo. E essa exposição eu consegui pela Aldir Blanc. Vai ser financiada pela Aldir Blanc. Então, eu já estou, desde o ano passado, essa questão de exposições também, gente, tem muitas pessoas que pensam que viver da arte é algo assim, nossa, é um hobby, né? Que gostoso. Não, gente, é um trabalho, por mais que é algo que eu gosto, mas é cansativo, é muito cansativo, é igual trabalhar mesmo. Tem pessoas que chegam em casa e acham que eu estou disponível a qualquer momento, mas não, você tem prazos a cumprir. Se você quer vender, você tem que saber atender um cliente. Agora eu estou aprendendo a falar em público, algo que eu sempre fugi, e aí vai te levando, reportagens que vêm, então é tudo um processo, todo um aprendizado. Não é ficar só lá no ateliê pintando, né? Tem que aparecer. Eu acabei sendo empurrada a aparecer, mas tudo é um processo. Então, mas o que eu mais quero assim deixar para vocês é a mensagem de que é possível, vocês que estão agora pensando em faculdade, em o que fazer e tal, nem que escolher algo que depois não é o caminho que vocês pensaram ou queriam, as coisas vão se transformando ao longo do tempo. Não precisa essa pressão, mas façam algo, não fiquem parados. Sigam, vão seguindo. E essa questão da inclusão também, que a gente ter mais esse olhar para as pessoas, para todo mundo que está em volta. E eu acredito que seria isso. Quer falar alguma coisa, Renan? É mais agradecer mesmo a presença de vocês todos por terem ouvido. Eu acho que a gente poderia abrir para pergunta. Eu mesma já tenho uma pergunta. Nesses salões de arte que você participou, foram todos do interior? Você teve experiência na Grande São Paulo, por exemplo? O primeiro salão que eu participei... Já vão pensando aí, pessoal, porque a maioria dos alunos que estão aqui vão trabalhar com essa parte prática, né? O pessoal do terceiro GINF também vai trabalhar com a professora Daiane sobre essa questão de acessibilidade e inclusão. Tá? Então, é uma oportunidade tanto, porque tudo que a gente vai ver, e eu acho que no dia a dia, a gente, independendo da área, se é informática ou se é arte, não tem como fugir disso daqui, da inclusão. Tá? Então, acho que é super interessante vocês já irem para uma faculdade, independente da área que vocês forem seguir, direito, odontologia, isso, aquilo, já pensando nessa inclusão, né? Que agora a gente vê um pouquinho mais dentro das leis, eles estão ajustando, nem todas ainda são cumpridas, né? Mas é importante que vocês tenham esse olhar. Olha, o primeiro salão de artes que eu participei foi em Resende, no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, foi um salão assim muito bom. E lá naquele começo, eu não sabia dessa questão de que eu mesma, sozinha, podia fazer inscrição. E aí tinham aqueles marchands. Eles trabalham assim, eles vão até seu ateliê, até sua casa. No meu caso era casa, né? Não tinha um ateliê. Ele selecionava a pintura, aí ele fazia esse trabalho de estar levando, preenchendo toda a ficha de inscrição. Eu só passava os dados para ele e depois ele me trazia. Se fosse negada, é o mesmo processo. Não é porque ele estava levando para mim que eu tinha assim alguma vantagem. Não, ele fazia o processo que hoje eu faço. E aí eu tinha que pagar, eu pagava por isso. E depois, e não era barato.
Só que eu achava que era assim. Foi a forma que me foi passada. E aí, depois de umas 2, 3 vezes, eu comecei a pensar, nossa, mas isso tá... Eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que era simples. E aí comecei eu mesma a levar, às vezes mandava por correio. Então, se alguém aqui quiser se inscrever, como eu vou estar indo, eu posso estar ajudando, eu posso estar levando. Posso estar dando dicas. Isso. E sem cobrar, viu, gente? Sem cobrar, porque o que eu acho é a oportunidade mesmo de vocês terem e começarem. Acho que é bem isso. Aquela ajuda que eu tive lá no começo de me apresentarem o mundo do salão, hoje eu quero levar para todo mundo também. Às vezes me perguntam, nossa, mas você não tem medo da concorrência? Porque eu saio falando para os artistas todos, quem eu conheço, porque frequentando esses lugares, a gente vai conhecendo vários artistas de nomes, assim. Fibra de bananeira, por exemplo, alguém já usava? Não, a fibra de bananeira é uma técnica minha, eu que desenvolvi. Eu criei para ser usada nos vasos decorativos, para não ficar... Eu queria agregar um valor no vaso, porque só no papel machê não teria aquele valor. Então foi o que eu encontrei, assim, como no sítio, né? Aí entra a questão do sítio, da vivência de infância, de ver a natureza ali, aproveitar. Mas eu fiz vários testes, gente, para chegar no que é hoje, foram vários e vários testes, porque assim, na internet a gente encontra como que tira a fibra, mas isso foi muito testado, porque tem que ser durável. O meu primeiro tela em fibra é de 2013, ela está perfeita, eu estou com ela lá, eu não tive... Porque quando a gente, depois eu vendo, e aí a pessoa não quer comprar e estragar, dar um bolor, um fungo. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uma forma de deixar durável. Não sei quantos anos vai durar, porque eu só sei que desde 2013 está perfeita. E o que acontece? Eu lavo as telas, gente. Essas com papelão, não. Né, porque esse relevo é o papelão, mas as outras, que é só com a fibra, eu coloco lá fora, às vezes está muito empoeirada, eu coloco lá fora, e uma escovinha assim, ó, e lavo, depois secou, pronto. Eu uso muita cola, né, só que com o passar dos anos, a cola, geralmente quando... Você passa a cola em algo e deixa cair a água ali, ela começa a ficar branca, né? Das telas, como já fazem anos, não. Eu lavo, ela fica normal. Vai um verniz também, mas tem que se ter cuidado com o verniz, porque dependendo amarela. Então, até hoje, eu acho que a cola funciona como verniz, como protetor. Lógico que tem outros segredos aí, mas a fibra tornou a minha marca, né? Porque esse trabalho assim, com a fibra, eu que faço. Não tem nada que ache assim na internet. Alguém quer perguntar alguma coisa? O braille... Então, eu mando fazer. Geralmente é lá na ADV, em Poços de Caldas, que é uma associação para deficientes visuais. E aí eu passo toda a parte escrita e eles fazem lá para mim. Em Ribeirão também tem associações, então eu compro essa parte. Oi?
Pode. A gente tem uma aluna aqui, a Bruna, ela já fez o ensino médio aqui, ela é deficiente visual total, não enxerga nada. Ela fez o ensino médio aqui e agora ela está finalizando a ADM, finalizando no meio desse ano. E ela tem a máquina e ela está tentando fazer esse trabalho, porque eu estou tentando arrumar um emprego para a Bruna, né? Então eu levei, a Adriana me deu uma legenda, a Bruna conseguiu fazer a leitura, né? Quis fazer um teste para ver se ia dar certo e deu muito certo. Ela só está com uma máquina bem velhinha, né, Sérgio? E talvez ela não fique tão, assim, tão aparecendo, porque precisa estar bem certinho. Acho que tem algumas teclinhas que já não estão com esse relevo mais. Mas a gente vai ver se vai dar certo. Então tem que ter alguém que saiba bem, né? No caso, a Adriana, ela usa esse recurso de pedir para alguém fazer, né? Que é o nosso caso, se a gente for colocar também no braille, a gente vai ter que pedir ajuda de alguém. Nas pinturas eu coloco a minha assinatura em braille também. Aí eu uso tipo umas miçanguinhas, depois vocês vão sentir ali. Mas aí eu pedi para eles também escrever o ferfolha que eu assino. E aí eu colo as miçanguinhas ali tudo certinho, testei com eles, não falei o que era. Até lá em Campinas, que eu fui em uma escola, uma ex-aluna deficiente visual, ela foi, e aí eu pedi para ela ler, ela não sabia meu sobrenome, que é um pouquinho diferente. Aí ela falou, ferfolha? Aí eu, então coloquei os pontinhos no lugar certinho. Então, é todo um processo, assim, né? Assim, a gente não precisa aprender a fazer tudo. Eu falo, no caso, a parte braille, se tiver alguém aqui em Rio Pardo para fazer para mim, é excelente. É isso que a Renata falou. Aí a gente já está trabalhando também a inclusão. Porque é um serviço que eu preciso. Eu não achei alguém para fazer aqui para mim, eu tive que fazer para fora. Mas se tiver alguém aqui, logicamente eu vou dar preferência. Vai ser muito mais prático, muito mais fácil para todos. Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Então, não é papel machê ali. Não uso papel machê. Ali foi assim. Eu comecei a pegar o jornal mesmo, vamos falar daquela que está deitada. O jornal amassando e colocando fita, essa fita transparente. E fui ali amassando e colocando fita, até ir dando os formatos. Os que estão em pé, acho que tem aquele ali. Ele está em pé, então ele tem aquela estrutura do cano PVC. Embaixo ali, até eu usei um sapato para encher de cimento, que eu não trouxe ele aqui, mas ele não tem o pé, depois ficou bem grande assim, sem os dedos, nada. Até estou fazendo um outro agora lá, que eu estou colocando os dedos, tudo certinho. Mas aí eu vou colocando a fita, muito jornal amassando. Depois vocês vão colocar a mão e vão perceber que tem que ser ao toque, não pode ser algo mole, né? Eu pego o papelão, dessas caixas de papelão de supermercado, e eu tiro camadas, porque o papelão ele tem umas 2, 3 camadas ali. Eu vou tirando as camadas, coloco a família para ajudar, todo mundo ajuda lá em casa, e aí tira as camadas, aí eu colo com uma cola uma cola caseira, porque senão, gente, é um material assim, a cola não é um material barato. E para fazer, eu fiz 6 esculturas, nossa, iria muita cola. Então eu fiz aquela cola caseira com polvilho e fui passando ali e ia colando essas camadas do papelão. Quando seca, fica super resistente. Depois eu vim com outra camada de jornal para dar esse acabamento. Oi? As pinturas? Já as pinturas eu faço com o papelão também. Eu vou recortando eles, no caso aqui, e colando.
Depois eu colo ali na tela. Aí tem um outro segredinho também. Você vai contar ou não? Esse não pode. Esse segredinho não pode. Mas eu trouxe opções que vocês podem estar fazendo aqui. Mostrando opções que vocês podem estar trabalhando, que dá super certo. A técnica de empapelamento, né, pelo menos eu chamo assim, é o que a gente vai, que eu vou dar de sugestão para a gente fazer as esculturas, né? Mas eu acho que com a fala da Adriana aqui, né, eu acho que surgiram várias ideias aí na cabecinha de vocês. Então, pode ser qualquer material mesmo, né? Sim, você pode buscar material na natureza. Na natureza tem que tomar cuidado depois com bolor, fungo, essa questão. Se bem que até se vocês forem trabalhar com papel machê, dependendo também tem que ter esse cuidado. Eu lembro que na faculdade eu fiz uma máscara com papel machê, foi a primeira vez que eu trabalhei. E depois deu um probleminha lá e estragou. Então, é por isso que eu tenho um pouco de receio também de trabalhar com papel machê. Mas acredito que deve ter uma técnica aí assim para não ter esse bolor. Mas eu já preferi trabalhar com um jornal ou algo assim, porque vai mais rápido também. Eu fiz uma amostrinha para vocês depois verem, e até tá molhado ainda. O papel machê ele demora muito, né? E geralmente eu faço tudo muito assim, tem que ser rápido. Apesar de uma tela dessa aqui demora bastante tempo. Vocês têm noção de quanto tempo eu demoro para finalizar uma tela dessa? Querem chutar um tempo aí em horas? $200 horas no mínimo. É praticamente um mês todo e é algo bem trabalhoso. Poderia estar usando massas que tem pronta, né? Tem certas massas que dá para usar hoje no mercado. Por que eu não uso? Porque eu quero justamente trabalhar essa questão que a gente pode transformar materiais. A gente não precisa ficar comprando. Tem a questão do meio ambiente, a natureza. Então eu gosto muito de mostrar mesmo essa parte, a transformação. Como todo mundo gosta de dinheiro, né? Quando você vai vender uma obra, você vende a obra pela arte como um todo, ou você gera um custo dela, por exemplo, da sua hora trabalhada? Você falou 200 horas, se você sabe quantas horas você gastou para cada obra, você coloca um custo, é trabalho, né? Não é um trabalho gostoso, mas é trabalho. Como que você faz para colocar um preço numa obra? Por ela ser premiada, ou pelo tempo que você gastou em horas? Olha, eu levo muito em conta, eu falo que cada obra é uma criação, eu não copio e não faço repetidas, então cada uma é única. E tem o processo de desenvolver o desenho, isso eu gasto muito tempo. Às vezes eu fico 2, 3 dias, meses pensando em como fazer uma pintura. Então isso eu já penso que tem um valor, já tem que, não dá para contar em horas, mas leva em conta sim o tempo que eu vou levar para fazer. Mas o que mais pesa é essa questão mesmo. Eu bato o olho e falo, realmente essa daí foi difícil de eu conseguir criar. Outras eu até uso de base fotos. Aquela da rapadura, meu pai ele faz rapadura, então baseado em cenas que eu vivi na infância. Até tem a foto ali, o tacho real é aquele, e aí eu coloquei mais alguns elementos. Na pintura tátil não dá para colocar muitos detalhes também. É algo que
torna muito confuso. Então tem que colocar menos elementos. Aquela outra também foi baseada em uma fotografia, que é a tradição da folia de reis passada de pai para filho. Mas a maioria é criação minha mesmo. Então eu penso muito nessa questão, e a questão de se for premiada também agrega valor. Eu no começo não tinha muita noção. Eu já cheguei a vender, eu falo que eu dei a tela, né? Por R$200, gente. E essa tela, ela foi premiada no Salão de Arceburgo com medalha de ouro. E assim, mas eu não tinha noção. E vendeu assim, ó, muito rápido. Eu falei, nossa, faz uns anos, né? Alguns anos. Mas hoje eu falo, gente, mas tá bom, tá na casa de alguém. Eu ganhei 2 medalhas de ouro no mesmo salão. Isso foi algo assim, grandioso. E a moça comprou as 2 telas de graça. Mas hoje não. Hoje eu sei, a gente tem que saber valorizar o trabalho da gente. Hoje eu sei valorizar meu trabalho. Hoje eu estou feliz com o valor das vendas. Hoje eu me sinto realizada. Eu olho e falo, realmente eu vendi por um valor que tanto o trabalho que eu tive, quanto também esses anos todos, é uma técnica que eu desenvolvi, então isso também conta. Esses anos todos, não é só o tempo de eu fazer a tela, mas esses anos todos aí, por isso que vai agregando mais valor. Mas quando ela é premiada, ela acaba elevando, sim. Mas ainda estou em busca, gente. Tem algo que eu descobri recentemente e não fazia ideia. Esse mundo das artes é um mundo bem interessante, viu? Eu estou nesse caminho ainda, estou no comecinho. Mas tem pinturas que são vendidas a R$40 mil. Uma pintura. Adriana, às vezes vem algum aluno falando que quer seguir para a área de artes. Ou às vezes alguma mãe vem e fala, nossa, ele quer fazer determinada faculdade, né? E eles falam assim como tristeza, né? Como você citou, né? Para alguns, a arte é um hobby. Não é fácil, mas como qualquer outra área, né? Mas quando você gosta daquilo que você faz, né? Que você se formou ou não teve uma formação, mas quando você vai atrás, gente, primeiro que você se realiza e depois você tem um retorno disso financeiro, sim, que a Adriana não contou aqui pra gente, né? Mas acho que deu pra vocês terem uma imaginação, né? Então, se gosta, a gente tem que ir atrás mesmo. Sim, igual eu falei, nem sempre no começo você vai ter aquele retorno. Igual eu falei, R$200 não pagou nem o material que eu gastei, gente. Eu não tinha noção nenhuma e também eu não achava que vendia assim. Eu estava muito no comecinho. Agora as pessoas estão vindo até mim para comprar minha arte e no momento eu não tenho uma para vender. Por quê? Porque eu estou fazendo, estou com uma exposição que ela está indo por algumas cidades, que é a Percepção Além do Olhar. Então não está à venda as telas e agora eu estou preparando a daqui de Rio Pardo. Mas teve muitas possíveis compras nas minhas exposições também. A pessoa chega e pergunta o valor, mas assim, é que eu também comecei vamos dizer, a me dedicar mesmo como profissão faz apenas, não gente, não fez um ano. Foi em agosto do ano passado que eu comecei a falar, não, agora é uma profissão mesmo, vou me dedicar. Mas a primeira exposição foi em 2013, ou a primeira tela foi em 2013? A primeira participação em salão foi em 2013, que aí eu participei com apenas uma tela, e aí vários artistas participam, né? Aí são às vezes 20, 30 trabalhos em cada salão de artes, mas de vários artistas. Agora a exposição individual mesmo foi ano passado aqui em Rio Pardo, na Semana Euclidiana. Aí foi uma exposição com 15 trabalhos meus, 15 pinturas, é um acervo, né,
desde 2013 que eu fui guardando algumas pinturas. É um acervo meu, particular. Algumas eu até iria pôr à venda, mas agora, como a exposição agora ela foi para Poços de Caldas, vai para Andradas também, na Semana do Arquivo, Semana Nacional do Arquivo. Então, e eu estou com projetos para ela, de montar um projeto mesmo, para uma lei de incentivo à cultura, para eu estar levando para várias cidades, porque o que acontece? As cidades, elas querem receber exposição, mas nem sempre elas disponibilizam recursos. Então, eu conseguindo, por alguma lei de incentivo, vem esse recurso, eu consigo ter o meu pagamento, porque hoje tem muitas essas leis. Lá no passado eu não tinha conhecimento desse dinheiro, mas hoje está se liberando muito dinheiro para a cultura, para a artes. Então, eu espero que continue, né? Eu nem quero entrar muito nessa questão, mas tem muita gente, muito aluno inclusive, que às vezes eu falo na sala de aula e tem muito preconceito em relação a essas leis, né? Mas deveria conhecer um pouquinho mais. Eu penso que numa cidade onde não tem tanto inclusão, vou falar assim, trabalhos dessa maneira, imagina quando uma pessoa consegue ter acesso a isso, né? Quantas janelas não se abrem. Então a gente tem que conhecer um pouquinho mais para a gente poder dar opinião, né? E aí, conhecendo, pode ter a opinião que for, mas eu acho que tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, que as leis estão aí, não são à toa, né? Lógico que a gente sabe que em todas as áreas existe a corrupção, roubo e tudo mais, mas a gente tem que conhecer um pouquinho por que elas estão ali. Eu penso que a gente tem que sempre estar indo buscar, né? Essas leis de incentivo à cultura, elas acabam, às vezes não é aquele recurso para você ganhar muito com aquilo, mas no meu caso, eu consigo pagar audiodescrição, que não é um serviço barato, libras, eu já usava, né? Então todo 2020, as primeiras que eu comecei, foi tudo recurso meu. Eu vendi uma tela, gastava tudo em material. Então, agora com essa Aldir Blanc que eu consegui, eu já vou conseguir pagar libras, eu vou conseguir pagar a audiodescrição, porque, como eu falei, eu estou num processo de aprendizado. Eu quero deixar algo mais humano, porque eu já trabalhava com a questão de inclusão antes, então não é porque talvez pela lei eu tenha que seguir, né? Mas eu me tornei amiga de várias pessoas com deficiência visual, porque eu falo, a gente entra nesse mundo e a gente acaba se tornando amigo das pessoas. E aí eles vão dando dicas, eles vão falando, e você vai percebendo que uma audiodescrição mecânica não é legal. Acho que a gente mesmo não ia gostar de ouvir isso. Então eu vou sempre tentando melhorar, e a melhor forma seria eu mesma estar falando da minha arte. Eu não tenho voz para isso, eu tenho que aprender um pouco mais sobre a audiodescrição, fazer curso, porque tem normas a se seguir, né? Então eu falei que é uma preparação, a gente vai se preparando. Nossa, eu falo para vocês. Ali me pegou meio de surpresa, viu? Eu não imaginava participar assim, ser convidada, né? Para contar um pouquinho. Para mim foi surpreendente. Depois eu mesma, ouvindo a minha história ali, eu falei, nossa. Sabe, às vezes a gente não para ver o que a gente passa, as coisas que acontecem, tudo que a gente enfrenta, né? Essa questão das mulheres terem voz, importantíssimo isso. E
o documentário da Luana, eu falo que foi assim, eu senti como um presente para mim. Eu acabei me olhando um pouco mais. Eu passei, como mostrou no documentário, eu passei por dificuldades, né, na questão da maternidade da minha outra filha, não foi da Gabi, com a quebra das 3 costelas. São coisas que vão acontecendo na vida da gente, as adversidades, e a gente acaba tendo que ir enfrentando, né? Por isso, essa questão da inclusão mesmo, a gente fala, hoje a gente enxerga, hoje a gente anda, mas pode acontecer muitas coisas na vida da gente que vai, talvez, um dia limitar. Então, ter esse olhar desde cedo já é muito importante, gente. É muito importante ter esse olhar. A questão da Libras mesmo, eu tive a exposição ano passado e vieram 2 visitantes surdos e eu não consegui me comunicar com eles. Eu que estou errada de não saber, porque eles falam, eles se comunicam através das mãos e eu não sabia a linguagem. Então, acho que se a gente começar a olhar um pouquinho mais para isso, acho muito importante mesmo, muito importante essa questão de olhar mais para os outros. A questão também das esculturas, elas chamam sentimentos ocultos, e foi no início da pandemia, e é que ela não está completa aqui, mas ela fala muito dos sentimentos que a gente guarda e não coloca para fora, não busca uma ajuda, e o que acabou virando as minhas exposições? Uma sessão de terapia, porque as pessoas vendo ali, olha a importância da arte. A pessoa via a escultura e falava, eu estou igual àquela pessoa, e ficava ali tempinho conversando comigo. No final, pedia um abraço e saía, estou mais aliviada. Olha só, a pessoa foi ao museu e saiu de lá mais aliviada. E são situações que a gente vive, todo mundo às vezes está meio para baixo. Ali é a representação de uma mãe com um filho. Nem sempre a mãe. Então, ali eu acho que até representei fases da minha vida. Quando eu fraturei a costela, que fala no documentário, não foi uma fase fácil. Foram 6 meses ali com um nenezinho, tinha outra filha pequena, a Gabi tinha 10 anos na época. A gente morava fora, morava em Itu, não tinha família perto. Então, assim, vai acontecendo muitas coisas na vida da gente. Se a gente já começa a olhar para o próximo de uma outra forma, acho que quando vem algum impacto meio forte, porque não tem como, todo mundo vai passar por algo na vida. A gente espera que não, e trabalha para que não, mas acontece. E aí superando cada obstáculo que vem. Posso tentar colocar para todos ouvirem? Olha, melhor, né? Você quer ligar? Isso aqui, ó. Essa obra. É da Folia de Reis. Eu acho que dá para colocar aqui. Então, você quer explicar o que acontece quando eles se visitam? Explico primeiro, né? Folia de Reis, Bastiões vai e Vu. É uma pintura da artista que utiliza tinta acrílica sobre fibra de bananeira. Foi produzida em 2025 e possui 90 cm de altura por 70 de largura. Esta é uma pintura tátil de médio relievo.
em que as fibras da bananeira conferem uma textura especial à obra. A obra faz uma representação de 2 personagens típicos da folia de reis, que são chamados de bastiões ou palhaços, figuras de proteção e guia dessa tradição centenária brasileira. As cores vibrantes dominam a cena, destacando-se em tons de amarelo, laranja, vermelho, branco e verde, que criam um jogo de luz e calor que reflete a vivacidade da celebração. O pai e o filho estão sentados lado a lado, o mais jovem à esquerda e o mais velho à direita, simbolizando a continuidade e a herança cultural. Eles usam máscaras e roupas largas e compridas, com franjas nas extremidades, e cada um segura um cajado de madeira apoiado ao chão. As máscaras cobrem todo o rosto e têm um formato alongado com uma ponta triangular no topo da cabeça e uma longa barba branca. A máscara do filho é preta, com detalhes vermelhos no topo e na região dos olhos. A roupa dele é vermelha, com detalhes pretos e brancos. Já o pai tem a máscara branca com detalhes marrons ao redor dos olhos e uma imagem de São Francisco de Assis na parte superior. Sua roupa é verde, com franjas brancas e detalhes vermelhos nos punhos e na gola. O fundo da pintura é marcado por uma parede amarelada, mesclada com tons de vermelho e marrom, enquanto o piso escuro, em nuances de marrom e branco, adiciona profundidade e solidez. A artista Pefolha resgata memórias de sua infância, quando a folia de reis adentrava o sítio onde ela vivia, trazendo sons, ritmos e cores que ficaram impressos na arte. Esta obra, inspirada no bastião da Companhia de Reis Arcebuense, Eliseu e seu filho Theo celebram o laço entre pai e filho. Os bastiões, guardiões da bandeira, abriam caminho para a passagem da folia, tal como a própria cultura abre caminho pelo tempo, perpetuando-se através das gerações. Assim, a pintura não apenas retrata, mas também convida à reflexão sobre a continuidade da identidade cultural, como um cajado passado de mão em mão, conhecimento, a memória e a fé transitam pelo tempo, moldando